Fear Hunger é um jogo brutal, mas às vezes ele não é só cruel, ele é ridiculamente injusto. E hoje eu vou mostrar pra vocês as mortes mais humilhantes que esse jogo consegue te causar, tanto pra você que já jogou, quanto pra você que nunca jogou. E pra começar a lista, imagine que você, jovem gafanhoto, viu esse jogo na Steam e pensou: legal, deve ser um jogo muito interessante e eu vou jogar ele. Você abre o jogo sem saber de nada, passa meia hora na intro e finalmente ele começa. Você caminha, explora o ambiente e escuta uns certos latidos por aí. Você ignora, continua vasculhando, continua ignorando os latidos e de repente isso aqui acontece. Você toma um susto, do nada um monte de bicho começa a correr atrás de você e você está no primeiro combate do jogo. E aí você pensa: ah, são uns cachorros, não deve ser tão ruim assim, né? E parabéns, bem-vindo ao grupo das pessoas que subestimaram os cachorros do Fear Hunger. Esses demoninhos, que também são chamados de mandíbulas serrilhadas, são extremamente difíceis de derrotar no começo, já que eles têm 350 de vida no torso, e eles são em 2, e cada golpe deles consegue basicamente tirar 1/3 da sua vida, te deixar sangrando e principalmente traumatizado logo no começo do jogo. E se você for um novato e você ainda não sabia disso, tem um truque bem fácil para vencer esses arrombadinhos, basicamente de graça. Se você tiver um graveto no inventário, você consegue usar a habilidade chamada Talk, ou falar, e ao fazer isso vai ter a opção lá, jogar graveto. Se você jogar o graveto, por algum motivo os dois cachorros vão sofrer uma diarreia mental e eles não vão te bater mais e só vão ficar usando um golpe, que é o golpe de moeda, turno sim e turno não. E você consegue evitar simplesmente dando guarde, e aí você ataca quando eles não forem pular em cima de você. Fazendo isso, você consegue se livrar deles mesmo no começo do jogo, sozinho e sem equipamento nenhum. É só prestar atenção. Mas bom, digamos que você seja precavido e já tenha entendido a malandragem do jogo ali na primeira parte. Você foge dos cachorros, começa a explorar a masmorra, tá bem escuro e você nem sabe como acender a lanterna direito. Você vai andando e de repente o som alto já te dá um mini infarto, te deixa 200% alerta, e então você tá no primeiro combate do jogo. E supondo que você tenha evitado os cachorros, você deve pensar: ah, moleza, pô. Ou então, era aquilo ali a pica dele? De toda forma, você tenta lutar, mas possivelmente o resultado da luta vai ser esse aqui. Não muito legal. O guarda, como o primeiro inimigo de Fear Hunger, serve como um bom tutorial para você. Ele tem um golpe com um cutelo que arranca seus membros, ele tem um golpe de moeda, que se você tomar, muito possivelmente é morte, e principalmente, ele tem a pica, que é algo que você vai ver muito nesse jogo. Então ele serve muito bem para te preparar para os horrores que estão por vir. E o pior de tudo é que ele nem é um inimigo tão difícil assim. Na verdade, se você quer derrotar ele, só tem uma coisa que você precisa fazer direito, que tem chance de falhar, que é arrancar a mão dele no primeiro turno. É só isso que você precisa fazer. Você arrancar a mão dele no primeiro turno, e se você tiver na dificuldade normal do jogo, você consegue fazer até com um golpe desarmado, mas não do Enki, porque ele é um magrelo fraco. E depois de arrancar o braço dele, é só você dar guarde no próximo turno, que você vai automaticamente bloquear o golpe de arremesso de moeda dele. E aí, você derruba ele facilmente, só atacando o torso, ou se você quiser ser mais seguro, a pica e depois o torso. O que não é muito difícil. Mas de toda forma, morrer pro primeiro inimigo do jogo sempre vai ser uma experiência humilhante, não importa qual seja. E no Fear Hunger não é diferente. E talvez esse inimigo seja a criatura que mais matou gente em ambos os Fear Hungers. Mas sabe algo que não dá pra evitar? Bom, a má sorte. Vamos supor que você agora já passou do primeiro nível, já conseguiu chegar numa parte mais avançada das masmorras, desviou dos guardas, muito importante. E você chegou nessa área aqui que tem umas celas e tudo, e tem esse carinha aqui que você fala com ele, ele diz que tá com medo e tal, mas ele tá escondido aí, então deve ser seguro. Do lado dele, você vê uma cama, e quando você interage com ela,
ele diz que talvez você possa meio que salvar o jogo ali. Então você pensa, caramba, salvar o jogo, só dar uma cochilada. Que legal, vou fazer. O que você não esperaria é que o jogo é sacana demais e quando você deita pra dormir ali, um certo NPC chamado Tortor entra na sala que você tá e o carinha que tá literalmente ali do seu lado, ao invés de te acordar ou fazer alguma coisa, ele simplesmente diz, não me mata não, leva esse cara aqui, te deixando como sacrifício e você realmente é levado como sacrifício. E quando você acorda, você tá amarrado numa mesa de tortura com esse arrombadinho aqui, é o torturador principal das masmorras, te dando um monólogo sobre como ele odeia gente bonita, enquanto ele começa a arrancar seus braços, suas pernas e suas áreas genitais, por fim, digamos assim. Em uma cena que é extremamente traumatizante e que você não podia ter feito muita coisa para evitar, afinal você não sabia. Realmente essa é uma das cenas mais brutais do jogo, mas o que me deixa mais puto, mas mais puto mesmo, é saber que literalmente você enfrenta esse maluco, literalmente 1 minuto depois desse save point, e ele é simplesmente o inimigo mais bucha do jogo inteiro. Sim, esse maluco é simplesmente patético. Ele mal consegue dar tipo 5 de dano por turno, ele te ataca com uma faquinha de pão, que se você tirar da mão dele, ele literalmente não consegue fazer mais nada. E ele claramente é pra ser uma piada, uma referência ao torturador lá do Berserk e tudo mais. Mas cara, como eu falei, se o arrombado do Buckman tivesse te acordado ali atrás, você com sono dava um cacete nesse bicho. E definitivamente faz essa ser uma das mortes mais humilhantes e ridículas do jogo inteiro. Mas não acaba por aí não, tem pior. Você achou ruim morrer pro NPC mais bucha do jogo? Na mesma área, só que do outro lado, você encontra um quartinho isolado que serve basicamente o que parece ser uma privada. E quando você se aproxima dela, ela ainda diz que você pode meio que passar pelo buraco e cair lá dentro. E aí você, sendo um novato, que não entendeu o jogo ainda, acha que isso aqui é um RPG comum, vai e pensa, deve ter algum item ou alguma passagem secreta ou alguma coisa pelos esgotos, né? E aí você faz isso aqui. E parabéns, você caiu no maior bait desse jogo. Sim, é só isso. Você se jogou dentro de uma privada e agora você caiu na merda. E diferente das outras situações humilhantes, que pelo menos você morria, nessa aqui, você nem morre, você fica vivo, tendo que contemplar suas escolhas e literalmente tirar sua própria vida, esperar até você perder as esperanças e quitar do jogo, já que realmente não tem como você sair dessa. Você se jogar dentro do esgoto, o seu destino é apodrecer até a morte, ali no meio da merda, sem esperanças de conseguir sair. E esse bait ficou algo tão característico nesse jogo, que não só ele aparece aqui, como ele também foi importado para o segundo jogo, o Fear Hunger Termina, onde você tem também alguns banheiros que vão ter buracos que você consegue se jogar. E adivinha, se você se jogar lá, você também fica preso e não tem como sair de jeito nenhum. O que talvez tenha virado uma marca registrada do jogo e que eu espero ver no Fear Hunger 3 e 4 quando lançar também. Enfim. E bom, até agora tivemos baits, tivemos coisas que você não tinha como saber, tivemos inimigos fortes, mas acho que é hora de falar dela, da criatura mais poderosa desse universo, aquela que é capaz de derrotar até mesmo os deuses antigos, a tábua com prego no chão. Ah sim, ela mesmo, a encerradora de runs, a matadora dos desatentos, a assassina silenciosa, a tábua com pregos. Se você nunca jogou o jogo, você não vai entender direito o ódio que todo jogador tem dessas porrinhas aqui. Basicamente, é apenas um quadrado do cenário e tem uma tábua com um prego afiado. E se seu personagem andar por ele, você obviamente fura seu pé. Se fosse só isso, sem problemas. A questão é que isso aplica 2 debuffs muito importantes de se prestar atenção. O primeiro é sangramento, que você pode simplesmente usar uma bandagem, que é fácil de conseguir. O verdadeiro problema é a infecção. Sim, você pisa num prego enferrujado e pega tétano. E isso é uma forma muito humilhante de morrer nesse jogo. Você não sabe, o debuff de infecção só pode ser curado a partir da erva verde,
é um item que não é tão disponível assim de achar, ou usando a boa e velha serra de osso e arrancando um membro infectado fora. Você pode amputar seus membros para curar a infecção. Porque caso você não faça isso, depois de você transitar por mapas, seu personagem morre instantaneamente. Não tem o que fazer. Ele morre de tétano e você fica ali se perguntando por que Deus isso aconteceu e o que você fez para merecer isso. E eu falo por experiência própria que morrer porque você esqueceu que tava com algum personagem com infecção é uma das piores dores desse jogo inteiro. E é algo que não vai sair da sua memória. E se você já tava achando ruim morrer pro cenário, morrer pra inimigo, cair num bait e não morrer, tem coisa pior. Imagine um cenário inteiro que pode te matar. Sim, quando você chega nas minas do Firehunger, tem vários locais que estão bloqueados por pedras que caíram, e inclusive mais pra frente, quase no final dessa área, você encontra uma espada presa numa pedra. E então, como você já lembra do Rei Arthur, e você quer ser o fodão e ainda não aprendeu nada desse jogo, você vai interagir com ela e ela te dá um pequeno aviso. Ela diz que seus arredores estão balançando e tremendo, então ele pergunta se você quer puxar e arrancar a espada da pedra. E bom, se você fizer, isso aqui acontece. Ei, que maravilha, hein? Você achou mesmo que esse jogo ia te dar alguma coisa de graça? Não foi dessa vez. E mesmo se você quiser pagar de inteligente e você tiver um membro de party, você pode pedir pro membro da sua equipe puxar a espada no seu lugar. E aí o que acontece? Ele puxa e é soterrado e morre, e aí você perde um membro de equipe e a espada. Olha que incrível. E não é só essa área que te mata. Se você tentar usar o frasco explosivo para limpar aqueles detritos que eu mencionei anteriormente, você também faz com que a área desabe na sua cabeça, te matando da mesma forma. Toda essa área faz isso. E aí você tá me perguntando, mas e a espada é só um bait? Bom, na verdade não. Se você tiver um livro chamado As Passagens de Mahabre, ou Passages of Mahabre, se você estiver jogando em inglês, você consegue se safar dessa, puxando a espada e imediatamente abrindo seu inventário, lendo o livro, e vai te teleportar para uma espécie de outra dimensão. Não vou falar muito para não dar spoilers, mas enquanto você estiver ali, você vai estar seguro, e depois que você retornar, você vai estar no mesmo lugar e a área inteira vai ter desabado, mas como você teleportou, você vai estar seguro. Sendo assim, a única forma de você se salvar dessa explosão por meios legítimos. E se você ainda tem alguma dúvida, a espada é muito boa, mas ainda não é a melhor do jogo. Mas definitivamente vale a pena pegar ela para sua coleção. E bom, se você acha que ainda não tá ruim e que o jogo não tá injusto o suficiente, que tal morte por RNG? No Firehunger nós temos essa mecânica de arremesso de moeda, onde você escolhe cara ou coroa, e se der o que você escolheu, muito bom. E se não der, bom, em alguns casos você morre imediatamente. Sem conversa, sem massagem, apenas morte. Então, essa parte do vídeo é dedicada a um pequeno compilado de formas que você pode morrer jogando moedas. Ler um livro amaldiçoado, ser comido por cachorro, ser comido pelo guarda, ser comido pelo Night Lush, ser comido pelo Harvestman. Tá bom, isso aqui é tosco. Ser comido pelo François. Cara, o que esse jogo tem que comer meu rabo, velho? Enfim, vocês entenderam o ponto. E bom, essa, na minha opinião, são as formas mais humilhantes de você morrer no Firehunger. Não são as únicas, e com certeza devem ter mais humilhações para passar durante todo o jogo. Mas isso eu vou deixar para vocês responderem nos comentários. Digam aí embaixo o que vocês acham que é a forma mais humilhante de morrer. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve se não for inscrito. E é isso, estamos de volta com o Firehunger e eu espero que vocês tenham gostado. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrem-se de não morrer e nem falhar o lançamento de moeda. Então é isso e falou!